Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite quem está chegando. Sejam bem-vindos, vocês que vão assistir ao vivo, você que vai assistir depois gravada. Seja muito bem-vindo. Vou dar um minutinho pra gente ir ouvindo essa música, pro pessoal ir chegando também. Presta atenção na letra dessa música, é muito linda. Não leve tudo tão a sério, nada se leva daqui. Reserva gratidão no meu coração. Boa noite. Somos vileiro, sou meu inimigo, meu herói. Às vezes a gente se alimenta, às vezes a gente se Oi, meu amor, tudo bem? Como você está? Já tá com saudade. Os meus pensamentos mantenham-se atentos ao equilíbrio. Hoje fui obrigada a colocar um filtro porque uma dor de cabeça, a cara inchada. Tudo bem, graças a Deus. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Nós já vamos iniciar a nossa live, só vamos dar um minutinho para o pessoal ir chegando. Enquanto isso, vamos ouvindo essa música, que é linda, por sinal. Vocês estão preparados para o nosso assunto de hoje? Como ter força na vida? Fazendo um gancho, né, com os pais, com pai e mãe, com esse olhar que a gente precisa ter para pai e para mãe. Boa noite para quem tá chegando. Eu vou começar baixando a música pra gente começar no nosso assunto, né, adentrar no nosso assunto. Tirar aqui, porque senão eu não consigo me concentrar, porque eu amo música, adoro essa letra, então eu fico muito querendo prestar atenção. Mas sejam todos, então, muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer estar aqui. Eu sei que às vezes eu acabo ficando, né, um certo tempo sem conseguir aparecer, mas é que as coisas vão acontecendo. A nossa vida, ela vai acontecendo de uma forma tão rápida, né? Mas sempre que possível eu procuro estar aqui porque é algo que eu gosto muito de fazer e eu sei que faz bem também. Ah, sim, se vocês começarem a ouvir a minha voz diferente, é um bug, né? Um problema que tem no Instagram. Aí o Android, ele entrega a voz meio que oscilando. Então, não estranhe a minha voz, tá tudo bem com a minha voz, é só um problema no Instagram mesmo, tá? Então, antes de começar, antes de adentrar no assunto, eu vou me apresentar porque tem bastante gente nova no meu perfil, tem bastante gente nova chegando. E muitas vezes as pessoas encaminham a live para outras pessoas que não me conhecem e eu sempre peco nessa parte, eu nunca me apresento, né? Então eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Ana, sou empreendedora, sou terapeuta, mentora, sou a mamãe da Aurora, sou casada com o Ney, que está aqui na live, que super me ajuda em todo esse processo, e estou aqui para cumprir o meu propósito e a minha missão. Hoje ainda eu estava ouvindo muito sobre isso, né? Sobre o nosso propósito e a nossa missão, sobre a importância de nós vivermos no propósito, vivermos uma vida com sentido. Então eu estou aqui para cumprir o meu propósito, que é auxiliar os demais através de tudo que eu vivenciei, através das experiências que eu vivi, né, das dores que eu já passei, que eu superei. Eu estou aqui para dividir e para tornar, né, o meu propósito maior é tornar a vida das pessoas, tornar o mundo, os ambientes, nem que seja um pouco mais leve, né? Oi, Rose, bem-vinda. E esse assunto era um assunto que
quem é mais antigo aqui no perfil, era um assunto que eu falava bastante, né, sobre essa força da vida, sobre pai e mãe, só que faz algum tempo que eu não falo, e nesses últimos dias tem se apresentado através dos meus clientes, e eu senti essa necessidade de nós falarmos novamente sobre isso, né? E para começar a falar sobre isso, eu preciso contar como eu cheguei até aqui, até essas conclusões, né? Como que eu cheguei a tudo isso. Então, como que eu cheguei? Por que que eu cheguei? Eu cheguei no autoconhecimento, nessa parte toda, né, nas terapias, porque eu estava muito adoecida. Eu estava totalmente adoecida. E eu sei que tem muitas pessoas da mesma forma como eu estava também, que é com muita ansiedade, com muita depressão, com muitas dores físicas, problemas no físico mesmo, vivendo uma vida totalmente no piloto automático. Sabe quando você só vai vivendo porque você precisa viver, você precisa cumprir tabela, como dizem, né? Pagar os boletos, fazer o que precisa ser feito, mas você não está vivendo de fato, você está sobrevivendo. Você está ali só levando a vida da maneira que dá, assim, né? Não é da melhor maneira, é da maneira que dá. Você vai só vivendo um dia após o outro, totalmente sem sentido. E chega um momento na nossa vida que a vida começa a nos colocar muitas... Não são barreiras. Oi, boa noite, Fátima, bem-vinda. São dificuldades, porque nós temos um caminho para trilhar, né? Nós não viemos para a Terra... Até eu fiz um post esses dias, a gente não veio aqui por acaso, né? A gente não tá aqui a passeio, nós estamos de passagem, mas não a passeio. Nós viemos com um propósito, com uma missão a cumprir, e nós viemos nesse propósito de evolução, de aprender com os nossos erros, de aprender com as pessoas que estão ao nosso redor, com os ambientes, com tudo isso. E quando a gente não está trilhando esse caminho, começa a acontecer várias situações na nossa vida, porque é aquilo, ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. E eu estava muito na dor, eu estava vivendo muitas coisas doloridas. E foi aí que eu comecei a ver que não estava mais fazendo sentido. Porque eu acordava de manhã e eu não tinha vontade de sair da cama. E quando eu saía da cama com muito esforço, eu me arrastava durante o dia, e o dia era muito pesado, eu não tinha mais ânimo para conversar com ninguém, eu não tinha vontade, né, de conversar, de interagir. Eu ia para a empresa e muitas vezes, quando eu não ficava muito fechada, eu ia para o banheiro para chorar. Então eu estava numa situação que eu estava só sobrevivendo, só empurrando sabe quando você vai empurrando a vida com a barriga, assim, tipo, totalmente sem sentido. Então, foi isso que me levou para essa busca, porque eu vi que da maneira que eu estava vivendo, não fazia mais sentido. Né? E eu sei que você conhece alguém que também está passando por isso, que também está vivendo por isso. E talvez esse seja o momento de você ajudar essa pessoa de alguma forma. Então, encaminhe essa live para alguém que você saiba que também está passando por um momento difícil. Porque as dificuldades, elas sempre vão surgir, né? Elas sempre vão existir, elas sempre vão se apresentar na nossa vida. Só que como nós vamos reagir a situações é o que conta. Porque hoje eu não deixo de ter problemas, eu tenho inúmeros problemas. Só que a maneira como você lida, quando você desenvolve o seu autoconhecimento, quando você desenvolve a sua inteligência emocional, é totalmente diferente. Porque antigamente, um problema minúsculo, né, eu já fazia aquela tempestade num copo d'água. Eu já tornava aquilo um super problema. E a gente tende a maximizar as coisas. A gente pega um problema, em vez de querer solucionar, a gente fica ali remoendo aquilo. E isso não nos faz bem, né? A gente precisa começar a se apaixonar pelos problemas. Porque se tem um problema, tem uma solução e a gente vai encontrar e vai resolver. Então foi nesse desconforto, foi nesse momento de estar totalmente adoecida que eu encontrei esse caminho do autoconhecimento, né, do desenvolvimento pessoal, e comecei a trilhar.
né? Comecei a trilhar e comecei a perceber muitos padrões que eu estava vivendo, muitas situações que eu vivia que não faziam sentido para mim. Só que quando a gente não tem esse autoconhecimento, a gente não sabe que o que a gente está vivendo não nos faz bem, porque nós não sabemos o que nos faz bem. Então, nós precisamos ter essa clareza, nós precisamos ter muito definido quais são os nossos princípios e os nossos valores, o que faz e o que não faz sentido para nós. Eu sempre falo muito sobre isso, sobre o que faz sentido para você hoje. Será que o que você está vivendo faz sentido? Só que muitas vezes a gente não consegue ter essa visão, essa noção, assim, não, isso faz, isso não faz, porque a gente não conhece o que tem aqui dentro de fato. Eu vivia uma vida totalmente diferente, oposta ao que era o meu propósito. Totalmente oposta. E por isso que a vida ela se torna tão pesada, tão difícil, tão sobrecarregada, aquela vida que não tá mais fazendo muito sentido de ser vivida, sabe? Então, quando a gente para e olha para dentro, é que a gente encontra esse sentido. E por que, então, fazer esse link com pai e mãe, né? Por quê? Como que chega disso no pai e mãe? Então, uma coisa que eu aprendi muito, né, nessa jornada é que tudo que nós vivemos hoje é resultado do que a gente viveu, do que a gente interpretou, do que a gente entendeu lá na nossa infância. Tudo que a gente vive hoje é só um replay de tudo isso que está gravado no nosso inconsciente, né? Isso a gente trabalha muito na inteligência emocional. Por quê? Porque a nossa vida ela é comandada pelas nossas emoções. Você vai reagir às situações do dia a dia de acordo com o que você sente. Se você tá feliz, você vai reagir de uma forma. Se você tá triste, você vai reagir de outra. Se você tá com raiva, você vai reagir de outra forma. Então, a nossa vida toda é baseada nas nossas emoções. E as nossas emoções, elas são programadas dentro de nós, né, no nosso inconsciente, na nossa infância. Desde o período gestacional até a primeira infância, que é até os 7 anos. Então, tudo o que você viveu nessa infância, você vai replicar. Sei que a gente não faz nem ideia de tudo isso, né? Mas quando a gente começa a estudar isso, a gente começa a entender e ver que é exatamente isso. E muitas vezes nós adoecemos justamente porque as nossas emoções estão totalmente adoecidas. As nossas emoções estão totalmente reviradas, né? A gente não consegue lidar, a gente não tem esse controle, essa inteligência emocional. Então, por isso que a nossa vida ela sai totalmente do eixo. E nesse percurso, né, nessa caminhada, onde você para e começa a olhar para dentro, você percebe que se tudo o que eu vivo hoje é resultado do que eu interpretei, do que eu entendi, do que eu aprendi na minha infância, então significa que a maioria das coisas que a gente vive hoje foi projetado, foi criado com base no que a gente via dos nossos pais, do que a gente via nossos pais fazendo, nossos pais falando, a forma com que eles reagiam. Então, vocês entendem agora a importância de nós olharmos para pai e mãe? Porque se hoje nós vivemos uma vida meio sem propósito, meio sem sentido, é porque nós estamos fora, né, do nosso caminho, porque nós estamos vivendo ali, né, sendo comandados pelas nossas emoções, só que totalmente desregulado, totalmente sem equilíbrio. E quando a gente para e começa a olhar para encontrar esse sentido, para encontrar esse propósito, a gente se depara com se eu estou vivendo o que eu aprendi na minha infância, então a maioria das coisas que eu estou vivendo vem de pai e mãe. Por isso que nós precisamos olhar, né? Por isso que nós precisamos, muitas vezes, curar esse relacionamento com pai e mãe. Porque a gente pergunta assim, como foi sua infância? Foi muito boa. Ok. Como foi o relacionamento com a sua mãe? Algumas pessoas vão dizer que foi ótimo, as outras vão dizer que foi bem conturbado. Mas como foi o relacionamento com o seu pai? A mesma coisa. Uns vão dizer que foi ótimo e outros vão dizer que foi muito conturbado. Ou muitos vão dizer, como eu,
que não tiveram relacionamento porque não tiveram esse contato com o pai. Porque, como vocês sabem da minha história, né, e para quem não sabe, o meu pai, ele foi embora quando minha mãe estava grávida. Então, eu cresci sem o meu pai. E por isso você não teve? Não, por isso eu tive ainda mais problemas, porque nós somos metade pai e metade mãe, né? Nós somos 50-50 de cada um. E se falta uma parte sua também falta. E não é porque eu não convivi com meu pai que eu não tenho manias que ele tem, porque eu não tenho trejeitos, porque eu não tenho... Não, eu tenho, eu carrego, tá no meu DNA. Então não é porque você não conviveu com a pessoa que você não carrega coisas dela. Então nós precisamos sim olhar para tudo isso, nós precisamos curar esses relacionamentos. Mas meu pai foi abusivo, a minha mãe era narcisista. Ok, né? Não tô dizendo que a gente precisa conviver, que a gente precisa agora morrer de amores. Não, eu estou dizendo que a gente precisa curar, eu estou dizendo que a gente precisa honrar tudo isso. Porque se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. E nós não estaríamos tendo essa oportunidade de evoluir. Porque a Terra é isso, né? Nós viemos para a Terra para evoluir, para aprender. A Terra é o hospital e a escola. Nós estamos o tempo todo ou aprendendo ou se curando. Às vezes a mesma coisa, né? As duas coisas ao mesmo tempo. E é isso. E é para isso que a gente veio, né? Então nós precisamos parar e olhar para tudo isso. O relacionamento, muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade nos relacionamentos e não fazem nem ideia que estão repetindo padrões dos relacionamentos dos pais, né? Eu não consigo entender porque eu não dou certo nos relacionamentos. Mas como era o relacionamento dos seus pais? Não tinha relacionamento. Então a gente acaba replicando muitas coisas, a gente acaba repetindo muitos padrões e isso é muito inconsciente. A gente não faz isso porque a gente quer ou porque a gente pensa, não, vou fazer igual. Não, isso é totalmente inconsciente. Então por isso que é importante nós pararmos e olharmos para tudo isso, porque a Aurora tá super feliz, tá animadíssima lá no quarto. Se a gente não para e não olha para tudo isso, nós vamos continuar repetindo e repetindo. Se eu não tivesse parado e olhado para tudo isso, eu estaria vivendo a mesma vida, exatamente a mesma vida, da mesma forma que tem muitas pessoas que ainda vivem, né? Pessoas que estavam comigo na mesma caminhada, que reclamavam exatamente das mesmas coisas e que até hoje vivem exatamente as mesmas coisas, a mesma vida. Porque talvez não seja ainda o momento, talvez ainda não queiram. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, mas todos nós precisamos passar por esse caminho. Todos nós precisamos, de alguma forma, evoluir, né? E então, é por isso que eu fiz esse link, né, com pai e mãe, porque a gente precisa olhar para esse relacionamento. Sem a gente olhar para tudo isso, a gente não consegue controlar as nossas emoções. Agora eu vou falar sobre outra coisa que eu preciso trazer de uma forma não tão da forma que eu trago na mentoria, né? Para ficar mais fácil de entender. Para quem nunca ouviu falar sobre a nossa criança interior. A nossa criança interior nada mais é do que esse inconsciente. Esse inconsciente, ele vai só revivendo tudo isso. Todas essas emoções que foram aprendidas lá na infância, todas essas emoções que foram gravadas na nossa infância, a gente vai só replicando. Eu vou dar um exemplo para ficar claro para vocês. Eu cresci sem o meu pai, né? Como eu contei para vocês, eu cresci sem o meu pai, eu não tive essa figura paterna. Quando eu tinha 5 anos, a minha mãe casou novamente, né? Eu tive contato com o meu padrasto, mas vocês sabem que não é a mesma coisa, né? Eu fiquei 5 anos sem a figura paterna. Quando eu cresci e comecei a trabalhar, eu projetava essa figura masculina nos meus chefes. Eu sempre estava buscando aprovação. Eu era aquela pessoa que eu fazia tudo certinho, eu trabalhava sempre muito certo, mas eu sempre estava buscando a validação. Eu precisava que eles viessem e me falassem, olha, Ana, é isso daí, continua, tá no caminho. Eu buscava essa validação o tempo todo.
E eu fazia ideia disso? Não, gente, isso é totalmente inconsciente. Então, muitas das ações que a gente tem hoje é essa criança interior, é esse inconsciente que está buscando. O que era que eu tinha? Eu tinha uma ferida enorme de abandono, né? A minha criança havia sido abandonada e ela buscava isso quanto adulta, porque era o que ela tinha aprendido, era o que ela tinha interpretado, era o que ela tinha vivenciado. Então, as situações que a gente vive hoje é tudo com base no que a gente viveu na nossa infância. Então, por isso que a gente precisa olhar para a nossa infância, olhar para esse relacionamento com pai e com mãe, e é assim que nós trazemos a nossa força para a vida. É assim que a gente resgata essa força para viver, essa vontade de viver o nosso propósito, olhando para essa criança, curando todas essas emoções que estão conturbadas aí dentro. Então, nós precisamos olhar para nossa criança, acolher tudo isso, entender, não, ok, isso de fato aconteceu, mas nós crescemos agora e a gente pode fazer diferente, a gente pode ter escolhas. Quando eu entendi tudo isso, quando eu olhei para tudo isso, eu comecei a curar de dentro para fora e foi aí que eu comecei a entrar no trilho do meu propósito, a trilhar o meu caminho do meu propósito. Mas eu precisei passar por tudo isso porque eu não venho aqui e não falo sobre nada que eu não tenha ou vivenciado ou que eu tenha estudado muito ou acredito muito. Eu não falo sobre coisas sem sentido, eu falo sobre o que eu vivenciei, tudo que eu falo, e toda a mentoria também, ela é baseada nisso tudo, nesse processo todo que eu vivenciei. E como vocês podem perceber, a mudança que teve. Quem me conheceu naquela época, a Bruna, a Gé, que é daquela época, que estão aqui, que me conheceram, a Bruna trabalhou comigo. Ela sabe o quão difícil eu era. A Gé conviveu comigo um bom tempo, nós moramos na mesma casa, então elas sabem como eu estava naquele momento. Talvez a Gé não saiba que eu estava tão adoecida, porque a gente morava muito longe, mas nós precisamos passar por certas coisas para entrar no nosso trilho, para entrar no nosso propósito, porque é no desconforto que a gente cresce. É no desconforto que as mudanças acontecem, E quando a gente fala de emoções, fala, a raiva é coisa horrível. Não, gente, a raiva é uma das emoções que mais geram movimento, porque quando você está com raiva de alguma coisa, você vai querer se movimentar. Claro que tem os extremos, Tem a raiva que é destrutiva, que você quer destruir tudo, e tem a raiva que é construtiva. A raiva tem um movimento, desculpa, a raiva tem um movimento maravilhoso de ação. Então, quando nós conhecemos as emoções, principalmente as nossas emoções, e quando nós utilizamos isso ao nosso favor, a nossa vida, ela tem muito mais força, A gente consegue caminhar com muito mais força na vida, com muita mais certeza, com muito mais propósito, porque você está vivendo a vida que faz sentido para você. Então, nós precisamos olhar para tudo isso, curar tudo isso para entrar no trilho. E eu comecei a olhar para tudo isso e já tá ok? Não, eu até hoje, eu ainda busco me curar, eu ainda tenho muitas camadas, Não é porque a gente faz um processo que a gente transformou a nossa vida toda, não, nós estamos sempre nesse processo, nessa busca de curar, de limpar cada vez mais, de encontrar cada vez mais o nosso ponto de equilíbrio, essa paz de viver, de acordar e pensar, uau, mais um dia, e não, mais um dia, acordar na segunda-feira e pensar, meu Deus, eu tenho a semana inteira para viver isso daqui, para fazer isso daqui, para talvez ir para aquele lugar que eu não gosto, conviver com aquelas pessoas que não fazem sentido para mim. Então, nós precisamos ter clareza do que faz e do que não faz, mas antes de ter essa clareza, nós precisamos olhar para tudo que está aqui dentro. Sem limpar tudo que está aqui dentro, a gente não vai conseguir ter essa clareza. E é isso que o autoconhecimento, o desenvolvimento, ele faz, é isso que caminhar, percorrer esse caminho nos proporciona. Não tem como nós
dormirmos e acordarmos maravilhosamente bem sem olhar para tudo que está aqui dentro. Inclusive, essa semana, eu preciso dividir isso com vocês. Essa semana eu atendi uma pessoa que ela estava muito, angustiada, que ela queria uma limpeza energética, porque ela achava que estava recebendo ataques espirituais. Eu comecei a conversar com ela, comecei a entender a situação, comecei a questionar ela algumas coisas, e eu falei, olha, o que a gente precisa fazer não é uma limpeza energética. O que a gente precisa fazer é acolher a sua criança. Isso tudo que você está sentindo não é ataque espiritual. O ataque está aqui dentro. É a sua criança que está te atacando. É a sua criança que está gritando para ser acolhida, para ser olhada. Sem fazer esse movimento, você vai continuar só projetando fora, só achar que o mundo está contra você. E não é, gente. As maiores lutas, a gente não luta fora. A gente não luta com o outro. A gente luta aqui dentro. Aqui dentro. Porque quando a gente para e olha aqui dentro e começa a dar sentido para tudo que tem aqui dentro, a gente vê que o outro nem importa tanto assim. A gente para de se preocupar com a opinião do outro, com o que o outro vai falar, ou vai dizer, ou vai... Não importa, porque nós estamos vivendo o nosso propósito, porque nós estamos vivendo o que a gente veio para viver. Então, quando a gente está alinhado nesse trilho, de viver o que a gente veio para viver, a gente não se importa mais com o outro. Não vou dizer que não vai mais acontecer ataques? Vai, mas a gente vai estar blindado, porque quanto mais fortalecido nós estamos, menos as coisas nos atingem. E ontem ainda estava conversando com um cliente, nós falando sobre isso, sobre a importância do nosso emocional, sobre a importância de nós cuidarmos de todos os campos, porque está tudo interligado, o nosso emocional com o nosso mental, com o nosso espiritual, com o nosso corpo físico. E ele falou, eu entendo agora a importância que tem as nossas emoções e o nosso espiritual. Eu falei, sim, porque se o nosso emocional está abalado, a chance de você ter ataques espirituais é muito maior. Por quê? Porque a sua frequência está baixa. O que você acha que você vai atrair se você está vibrando no medo, se você está vibrando na tristeza, se você está cheia de mágoa, de raiva, de rancor? O que você acha que vai atrair para sua vida? Só mais do mesmo. Nós atraímos mais do mesmo. Se você vibrar vibrações baixas, você vai atrair vibrações baixas. Se você elevar a sua frequência, se você elevar a sua energia, você vai atrair coisas boas. É aquilo que eu sempre falo na mentoria, o que a gente foca, expande. O que a gente foca, expande. Então não foque no problema, foque em encontrar a solução. Não foque no que está acontecendo aqui, foque em sair, em olhar de cima e encontrar, não, se eu estou vivendo isso daqui hoje é porque de alguma forma eu permiti que isso chegasse na minha vida, mas de que forma que eu vou sair? Porque se eu estou vivendo isso, é porque de alguma forma eu atraí isso. Se eu estou vivendo em um emprego ruim, um relacionamento ruim, em ambientes ruins, tudo isso é porque de alguma forma eu atraí. Eu já contei isso aqui e eu vou contar de novo para vocês entenderem do golpe que eu e meu marido levamos. Nós levamos um golpe, nós perdemos 30 mil reais e aquilo auxiliou muito para minha depressão também, Além de tudo que eu carregava aqui dentro, eu ainda atraí isso para nossa vida. Porque quando você está vibrando no medo, quando você está vibrando em emoções ruins, em coisas ruins, sentimentos ruins, você vai atrair só mais situações para confirmarem tudo isso. E foi quando eu decidi olhar para tudo isso e quando eu entendi que sim, eu atraí isso para minha vida de alguma forma, que eu decidi, não, a partir de hoje eu não quero mais isso para minha vida. Eu tiro isso da minha vida, eu estou me desconectando. E aqui entra uma parte muito importante que nem ia falar sobre isso, mas já que veio, vamos falar, que é sobre o perdão. Porque eu perdoei a pessoa que me aplicou esse golpe de 30 mil reais. Eu perdoei. Foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil, mas o perdão é o quê? O perdão é decisão. O
Perdão é quando nós decidimos que a gente vai morrer de amores pela outra pessoa. Não é isso. O perdão é quando nós decidimos que a gente não vai mais carregar esse peso daquela situação que aconteceu, daquilo que a pessoa fez com nós. Ai, a pessoa te perdoa? Não sei, eu nunca mais falei com essa pessoa, não sei nem onde tá, se tá vivo, tá morto, se, né, o que fez com os nossos 30 mil reais e tantos mil reais que roubou de outras pessoas, não faço nem ideia. Mas eu não carrego mais aquele sentimento ruim. A minha energia não está mais conectada com a energia daquela pessoa, porque eu decidi tirar. E quando eu tomei essa decisão, em menos de um ano, eu reverti todo o valor. Eu reverti, porque quando eu decidi, eu falei, olha Deus, eu abro mão, né? Eu estou abrindo mão de tudo isso, né? Eu tiro tudo isso de dentro de mim, eu decido não carregar mais isso, e eu não sei quando, não sei de que maneira, não sei quanto tempo, mas eu sei que o Senhor vai me honrar. Eu carrego essa certeza que o Senhor vai me honrar. Em algum momento você vai me honrar. E foi muito rápido. Menos de um ano, Ele nos honrou. Ele nos honrou. Então, é sobre isso. É sobre acreditar no processo, é sobre ir tirando essas camadas, é sobre você se desprender de tudo isso que tá aí dentro e que não faz mais sentido. Ontem ainda postei, foi ontem, sobre o Ano Novo Astrológico, né? Eu nem sabia que existia um Réveillon pra isso, gente. Só pra dividir com vocês, eu nem sabia. Mas foi muito bom, né? Porque eu fui lá, participei, vivi um momento assim maravilhoso. E uma coisa que eu ouvi lá é que esse novo ano que está chegando é o ano do perdão. E não é por acaso, olha, nada é por acaso. Ontem, na mentoria, era a sessão do quê? Que eu trabalhei com a pessoa. No primeiro dia do ano, eu trabalhei a sessão do perdão com a pessoa. Foi projetado? Não foi projetado. Aconteceu. E era para ser dessa forma. E nada é por acaso, né? Nada é por acaso. As coisas acontecem como tem que acontecer, no momento que tem que acontecer. Então, é sobre isso. Me contem, tá fazendo sentido pra vocês? O que vocês estão achando? Vocês estão vivendo o processo de vocês? Vocês já estão nessa caminhada, nessa busca? Ou vocês ainda estão se sentindo como eu estava, totalmente perdido, totalmente adoecido? A vida tem trazido desafios pra vocês pararem e olharem pra tudo isso? Porque se as coisas estão dando errado, é porque vocês têm alguma coisa pra olhar. A gente sempre tem alguma coisa pra olhar. Uma coisa começou a desandar, pode ter certeza que tem um aprendizado ali que você ainda não conseguiu perceber. Né? E quando a gente percebe o desafio, quando a gente percebe o que tem para aprender ali, é igual um videogame, né? A gente passa de fase, a gente vai para a próxima fase. E cada fase fica mais fácil? Nem sempre. Nem sempre. Mas o que muda é a forma com que a gente vai reagir a tudo isso. A forma com que a gente vai se comportar, né, diante das coisas que acontecem, diante das situações que acontecem. Vocês sabem que agora, no final do ano passado, aconteceu uma situação que me deixou de cama. E vai acontecer, eu sou um ser humano também, né, eu também tenho os meus desafios, eu também tenho as minhas camadas para limpar e às vezes é doloroso, mas vale muito a pena, né, porque você sabe que o que você está passando é uma fase. Quando você tem essa consciência de que não é possível mudar, tudo é possível mudar. A única coisa que a gente não consegue mudar é a morte. Morreu? E essa semana ainda veio uma frase, eu dividi essa frase com a minha mãe e com a minha tia, que é: façam o que tem para fazer agora, no agora. Se você tem que falar algo para alguém, fale. Se você tem que fazer algo, você faça, mas faça no agora. Para amanhã você não viver de lamentação, de remorso, de rancor, de não ter feito. Para você viver, se você tiver que viver a perca de alguém, que você viva a lembrança, que você não viva a saudade. Porque a saudade, muitas vezes, não é uma saudade de coisas boas que aconteceram, não. É uma saudade de remorso. É uma saudade de
putz, eu devia ter feito isso, putz, eu devia ter falado aquilo, putz, eu tinha que ter tirado isso de mim. E você não fez. Então, a vida é sobre o agora, é o que está acontecendo agora, e a gente precisa fazer o que precisa ser feito hoje, né? Exatamente, o perdão é libertador, libertador. As pessoas acham que viver uma vida leve, viver uma vida feliz, viver uma vida extraordinária é uma mágica, é um negócio assim mirabolante. Não. Eu tenho duas, assim, ó, vocês iriam pagar esses gurus, tem muitos gurus por aí, né, na internet, mas eu vou dar de graça aqui pra vocês a chave da vida, pra vocês viverem uma vida totalmente leve, feliz, com sentido, só que eu vou dar a chave, as duas palavras. Só que muitas vezes sozinho a gente não consegue abrir a porta. Porque é um processo, não é do dia pra noite que você consegue viver isso, essas duas palavras que eu vou falar. Não é do dia pra noite, é um processo. Mas as duas coisas que mudam a nossa vida totalmente é o perdão e a gratidão. É isso, é isso, é isso. Essa é a chave para nossa vida ser totalmente diferente. É quando você tira todos esses pesos, todas essas coisas que sobrecarregam o corpo, a mente, o espírito, as nossas emoções, e quando você passa a agradecer pelo que você tem hoje. Porque se você não agradece o que você tem hoje, você dificilmente vai conquistar coisas novas. Dificilmente você conquista coisas novas se você não é grato pelo que você vive hoje. Então você precisa, sim, fazer um movimento do perdão, tirar tudo isso de você e viver a gratidão. Dei a chave para vocês. Dei a chave. Agora, se vocês não conseguirem abrir, não sei dizer. Mas se vocês não conseguirem, eu estou aqui para ajudar. Porque eu uso essas chaves até hoje. Uso o tempo todo na minha vida. Tirando o que precisa tirar e agradecendo por tudo que tem, por tudo que está chegando, né, pelo novo. Então, essa é a chave. Mas me contem, falem comigo, eu estou aqui falando. Daqui um pouco eu preciso encerrar porque eu tenho outro compromisso daqui um pouquinho. Vão me contando, né? E enquanto vocês vão me contando aí, tudo isso, então, que eu falei, traz inúmeros benefícios para nossa vida. Inúmeros. Quem me conheceu naquela época sabe que a Ana daquela época é muito diferente da Ana que vive hoje, que está aqui hoje. E isso é totalmente possível para todo mundo. Não, as pessoas não mudam. Não, as pessoas são totalmente capazes de mudar. O que não muda é a nossa essência. A gente pode estar totalmente fora da nossa essência, como eu estava vivendo. Eu estava vivendo totalmente fora da minha essência. O que eu precisei fazer foi o movimento reverso de voltar a ser quem eu era. E de me conectar com todas as coisas que fazem de fato sentido pra mim, pra minha vida, né? Então, talvez hoje a única coisa que você precise é parar, olhar pra tudo isso, olhar pra sua criança, olhar pra relação com o seu pai, com a sua mãe e trazer essa força pra sua vida. Trazer essa força para essa caminhada. E nessa vibe de ano novo, né? Talvez seja um bom momento de nós não pensarmos, o que eu vou fazer agora, nesse ano? Mas eu quero trazer duas consciências. Primeiro, a gente está tendo essa oportunidade de traçar essa nova meta, só que ao mesmo tempo a gente já está finalizando praticamente março. Vocês estão ligados que a gente já tá indo pro 4º mês de 2024? A gente já tá chegando aqui, ó. Abril já tá na porta, já tá chegando. Já se passaram 4 meses e nesses 4 meses o que você fez por você? Quais foram as mudanças que você trouxe para sua vida? O que você fez de diferente? Né? E o que eu queria propor era isso. Não é você pensar o que eu vou fazer, não. Quem eu gostaria de ser em 2024?
Quem eu gostaria de me tornar em 2024? O que não faz mais sentido carregar nesse ano? Porque às vezes a gente tá ali, ó, só carregando um emprego que não faz sentido, carregando um relacionamento que já morreu faz tempo, carregando pessoas que só te sugam, que só te fazem mal. O que você precisa deixar para trás? Para que você tenha de fato um ano novo, para que você tenha uma vida nova, para que você viva coisas diferentes, para que você viva o seu propósito. Eu queria deixar essa reflexão para vocês. Quem vocês gostariam de se tornar e não o que vocês gostariam de fazer? Porque a gente tá só fazendo no piloto automático e viver que é bom, nada. Então, quero deixar para vocês de reflexão. Vou pôr a música aqui de novo para nós ouvirmos um pouquinho, para nós refletirmos sobre a letra dessa música. E fica o questionamento: quem vocês gostariam de se tornar em 2024? Me contem. O que será de nós amanhã? O que? Somos instantes feitos de agora. Não é do passado e nem do futuro, é agora. O que não faz sentido, deixa lá fora, não faz sentido. Não faz sentido. Seja o que Deus quiser. Tenham fé, tenham no que acreditar. Tenham o que sustenta vocês. Nada se leva daqui. Só as boas coisas que nós vivemos. Essa música é linda, eu vou deixar no story depois pra vocês, ok? Essa música é maravilhosa. Que os meus pensamentos mantenham-se atentos ao equilíbrio. Muito, muito, muito obrigada por cada um que esteve aqui, que dividiu esse momento comigo. Fiquem com essa reflexão e depois me contem se faz ou não faz sentido. Se você precisa de ajuda para virar essa chave, eu tô aqui. Eu tô aqui para ajudar você. E eu tô aqui porque eu trilhei esse caminho. E eu sei que sozinho a gente não consegue. É tantas camadas, tantas coisas que a gente carrega que a gente não faz nem ideia. Mas vale a pena, vale a pena. Cada camada que a gente tira torna a nossa vida mais leve, mais significativa. Então, quem você quer ser em 2024? Se permita ser uma pessoa nova. Você merece, você pode. Ok? Beijo, fiquem com Deus. Eu amo vocês.